nós celebramos o Natal, celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Independente se de fato ele nasceu ou não no dia 25 de dezembro, não é isso que importa. O que importa é a alegria que Jesus traz na vida das pessoas. E é isso que nós celebramos na nossa igreja, a cada culto que nós passamos aqui, a cada domingo. A palavra de Deus diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, a tua palavra foi lida, ó Pai. Que teu Santo Espírito aplique em nossos corações, ó Pai, o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus, que salvou, que perdoou os nossos pecados. Em Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa é uma época alegre, é uma época festiva, é uma época que as casas estão iluminadas, cheias de lâmpadas, decorações, e é alegre. Há aqueles que são contra a árvore de Natal. A árvore de Natal, pisca-pisca, eu acho que deixa mais alegre as nossas casas. Traz um ambiente de alegria, um ambiente gostoso. E nem todo mundo está alegre nessa época. Algumas pessoas estão tendo que trabalhar demasiadamente. O pessoal do comércio trabalha muito, principalmente a nossa época principal para o comércio é a época do Natal. E alguns maridos não suportam acompanhar as esposas dentro das lojas. De tantas compras, de tantas coisas, não aguentam. Não fica tão bem-humorados assim, né? E não vê a hora de sair de dentro delas. A história do Natal é familiar para muitas pessoas, mas não é para todas. Tem muita gente que é indiferente ao Natal. Um Natal bíblico, o nascimento de Cristo. Há muitas coisas que distraem nós nesse Natal, e já distraía desde o primeiro Natal, o nascimento de Jesus. Há muitas coisas que chamam mais atenção. Às vezes, como eu disse, a decoração, às vezes os presentes. E nessa época do ano é a época que nosso coração fica mais disposto a ajudar, a fazer o bem às pessoas. E não tem nada de errado com isso, mas não é o foco principal do Natal. Papai Noel, a boa música, a boa comida da ceia de Natal. Natal, o próprio nome diz, é nascimento. É o nascimento de Jesus Cristo. Natal só faz sentido em Jesus Cristo. Sem Jesus não faz sentido celebrarmos o Natal. E quais foram as distrações do primeiro Natal? Imagina, meus irmãos, José e Maria, eles estavam em Nazaré, tiveram que ir para Belém para o recenseamento. Esse registro está em Lucas capítulo 2. E uma viagem de aproximadamente 140 quilômetros. E eles não foram, né, de carro, eles não foram de avião, e tampouco Maria sentou na janelinha do avião, né? Imagina Maria grávida. Imagina a alteração hormonal no corpo de Maria. Viajar 140 quilômetros em cima de um burrinho. Imagina o relacionamento dela com José. Imagine os comentários das pessoas. Não pense que naquela época as pessoas não falavam, não. Imagina as pessoas infamando, difamando Maria. Fala, olha lá, nem casou, já está grávida. Imagine todas essas coisas que ela teve que passar. E aquela viagem desconfortável em um burrinho.
Maria enfrentou um momento muito difícil, com muita graça. Ela é a imagem da fidelidade, sim, mas isso não é porque as coisas foram fáceis, mas por quê? Porque ela obedeceu a palavra de Deus. Ela seguiu a palavra de Deus. E Deus honrou essa mulher. Maria enfrentou um momento muito difícil com graça e verdade. Com graça e verdade. E as distrações de José? Imagine também a situação de José, um casamento não consumado. Ele não tinha tido relações com a sua esposa. Uma gravidez que ele não causou. Imagine o ego, vocês que são homens. Se a nossa mulher aparecesse grávida e nós não tivéssemos nada com ela. Imagine o ego nosso, como que nós lidaríamos com isso? José teve que enfrentar esse tipo de coisa. A responsabilidade dele de prover a família. Tem muita gente hoje pondo os filhos no mundo e quem está criando são os avós, os bisavós. Lidando com Maria, José lidando com Maria com seus hormônios alterados. A ansiedade que gera, cuidar da mãe e de um bebê. Chegou lá em Belém, não tinha lugar para eles hospedarem. Não tinha lugar para eles ficarem. Tudo isso distraindo o momento principal. José enfrentou essa gravidez com muitas coisas na mente. Imagine os amigos de José infamando ele. Dando conselhos que ele não pediu sobre o seu casamento. No entanto, José permaneceu fiel à palavra de Deus através do anjo. Certamente, meus irmãos, nós também queremos ser fiéis a Deus nesse Natal. Mas também nós enfrentaremos muitas distrações. E talvez nesse Natal a sua família vai passar por falta de recurso financeiro. Vai passar por uma escassez. Talvez você vai passar o primeiro Natal em solidão. Um Natal onde você está cheio de amigos na rede social, mas você vai passar sozinho esse Natal, com ninguém. Talvez você vai ter mais a fazer do que energia para fazer o que você tem que fazer. Talvez você vai ter que se distrair para atender expectativas que as outras pessoas precisam ser atendidas. Talvez você vai passar esse primeiro Natal, pela primeira vez um Natal, com uma enfermidade na sua família, com algo difícil. E no meio da correria do Natal, nós devemos lembrar a razão do Natal. Natal, como eu disse, essa época é o nascimento. Nascimento que aponta para quê? Para a cruz, para o Salvador. Nascimento do Salvador, aquele que perdoaria os pecados. Nós não podemos esquecer disso. Nessa época, não é a decoração que vai fazer diferença no nosso Natal, não são os presentes, que por sinal é muito gostoso ganhar presentes, poder dar presentes, as comidas, as músicas, não é o Papai Noel ou qualquer outra coisa que aconteça. A nossa razão de alegria é o nascimento do Senhor Jesus, o Salvador. Jesus, a palavra Jesus, assim como Josué, sua derivação para José, na língua latina portuguesa, significa salvação. Esse é o nome de Jesus, Salvador. Nessas situações nós precisamos lembrar que Jesus nos promete, se você estiver passando por um momento duro, difícil, e vai ser o primeiro Natal em dificuldades, Ele promete que um dia vai te levar para casa. Ele promete que nada poderá separar você do amor dEle. Nada. E lembrando dessas coisas, mantendo isso em foco, vai te ajudar a passar um Natal talvez mais triste, mas com o consolo que vem do Santo Espírito. E uma das distrações do Natal são as pessoas. Existem pessoas que parecem o quê? Querer minar a nossa energia, minar a nossa alegria. Parece que tem pessoas que não podem ver a gente bem. Ela vai falar uma palavra para te deixar para baixo. Em vez de ela te incentivar, de ser positiva, ela vai falar negatividades. Ela vai te levar para baixo. Ela vai falar algo para minar você, para tirar a tua alegria.
Em vez de incentivar, apoiar, ela vai o quê? Se estragar o dia. Há pessoas que nós lidamos, meus irmãos, que vão tentar minar a celebração do Natal. E podem fazer com que, através dessa influência negativa, nós passemos a agir como elas. Uma pessoa mal-humorada, amargurada. A palavra de Deus diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Sejamos equilibrados se encontrarmos com essas pessoas. Não tratemos ela como ela tem tratado nós. Essas pessoas precisam conhecer o verdadeiro significado do Natal, Jesus Cristo. Nós refletimos mais a Jesus quando o quê? Quando demonstramos bondade, quando nós não pagamos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem. Quando nós damos um testemunho de Cristo. Depende da nossa atitude, meus irmãos. As pessoas que estão com raivas, amarguradas, geralmente elas vão projetar essa amargura e essa raiva em outras pessoas, geralmente os mais próximos. E ela vai te ofender, ela vai te machucar, ela vai te ferir. E você que aceitou Cristo, que sabe o que Cristo fez por você, ela não precisa receber o mesmo machucado que você deu. Ela precisa de cuidado. A pessoa machucada não precisa de ninguém falar do machucado, da ferida dela. Ela precisa de alguém que acolha ela. Lembre-se, quem é você nesse Natal? Quem você será nesse Natal? O que você fará nesse Natal? Como você fará? Como você vai lidar nesse Natal? Talvez você trabalhe num caixa de supermercado, num caixa de uma loja e não aguenta mais a pressão que está sofrendo do seu patrão para esse fim de ano, para que você bata a meta, para que você faça hora extra, para que você... Talvez você é o comprador estressado, que está lá na correria. Como que você gostaria que a pessoa lhe tratasse e como você gostaria de ser tratado? Imagine José e Maria, após uma viagem de 140 quilômetros aproximadamente, e como eles tiveram que lidar com aquela situação que eles estavam passando. Outras pessoas sofrem também pressão, meus irmãos. Outros estão frustrados também. Outros se machucam, ficam mal-humorados. Outros se sentem ignorados, desvalorizados. Podemos romper esse ciclo, não precisa continuar conosco. Nós encontramos em quartos de hospitais situações tensas, pessoas que até um mês atrás estavam animadas, se preparando para o Natal, foi acometida pela enfermidade e agora está passando por situações difíceis, situações que requer cuidados. Nós estamos vivendo tempos que as delegacias estão turbulentas, disputas familiares, as pessoas dentro das próprias famílias brigando umas com as outras. Antigamente as coisas eram mais fáceis, ou não, mais difíceis, né? Só que a maioria das pessoas no domingo, o que nós fazíamos? Domingo todos nós sentávamos à roda da mesa, ninguém tinha isso aqui para distrair, né? Para tirar a sua atenção. A gente, provavelmente, se você não frequentava a igreja, você assistia a corrida pela manhã, o esporte espetacular, porque a gente só assistia um canal, né? Só pegava um canal. A gente assistia o mesmo jogo na tarde, mas no almoço estava a família reunida, sem um celular na mesa, não tinha, né? Hoje é diferente, hoje todos se reúnem à mesa e cada um com a cabeça baixa no celular. Mais uma distração, nós estamos presentes fisicamente, mas com as nossas mentes distantes, pensando em coisas, com o nosso emocional, mental totalmente fora, totalmente fora. E há muitas pessoas, né? A melhor maneira de trazermos a paz é com amor. Com amor. O mesmo que Deus teve por nós. Amor esse que Ele enviou o Seu Filho
para morrer, para que os pecados nossos fossem punidos nele. Porque ele é um Deus justo, um Deus santo, e ele não admite que o pecado seja impune. Por isso ele enviou o próprio Filho, Cristo, para que pagasse pelos nossos pecados. Ele não nos amou como nós merecíamos. Não nos tratou como nós merecíamos. Nos amou com uma graça superabundante. Nos ofereceu a sua graça para que fôssemos salvos. Os problemas da época também, o presente ilusório, o parente exigente, o orçamento esgotado, as demandas por mais de nós mesmos, que nós precisamos dar. Antigamente nós mal tínhamos carros e fazíamos um esforço para se reunir com a família nessa época do Natal. Hoje a maioria tem carro e cada um não quer nem ver a sua família. Os tempos mudaram, os valores foram invertidos. O apóstolo Paulo nos diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a palavra usada aqui para ansiedade é a mesma coisa, ser puxado para várias direções ou ser estrangulado. Existem coisas nessa vida que parecem nos separar, nos estrangular, sugar a nossa energia, a nossa alegria. E nessas situações Paulo diz assim: ore, coloque diante de Deus toda a vossa ansiedade. Como? Através de petições, súplica, pela oração, com ações de graça. Oração, meus irmãos, é o que nos mantém focado no que é o Natal. Orar é passar tempo com alguém que te ama. Orar é compartilhar com alguém que te entende. Orar é compartilhar o tempo com alguém que pode te ajudar verdadeiramente. Orar é aproveitar os recursos do céu. Orar é encontrar descanso em meio à agitação deste mundo. Quando as circunstâncias da vida começam a sobrecarregar, é hora de buscar o quê? O conselho do Senhor, o silêncio, a solitude. Ele pode o quê? Nos direcionar para o presente certo. Nos dar o quê? Sabedoria para acalmar os nossos corações. Ajudar a ver uma luz no fim do túnel. Reserve alguns momentos para contar as bênçãos que você recebeu. A maioria das dificuldades, de repente, se tornarão menores quando você começa a enumerar as bênçãos que você já recebeu. Nesse Natal nós encontraremos inúmeras distrações e diante delas precisamos lembrar: Natal só faz sentido com Jesus. Não há nada mais importante para ser celebrado. Natal não é a comida, não é a reunião familiar o mais importante. A gente celebra o nascimento do Salvador, Jesus Cristo. Enfrente os problemas, não correndo, mas parando para orar a Deus. Você pode ter um Natal centrado em Cristo, mas tenha foco, tenha determinação. Nós vimos agora muitas distrações que podemos ter nesse Natal. Tenha cuidado. Não perca o foco do que é o Natal. Porque elas vão tentar roubar a sua alegria. Vão tentar impedir a celebração. E então, meu amigo, você poderá o quê? Lembrar e contar a verdadeira história do Natal. O nascimento de Jesus. As dificuldades que o próprio Deus passou quando Ele se fez homem e veio habitar entre nós. Que Deus nos abençoe nesse Natal. Que Deus abençoe a cada família que está aqui representada. Que Deus abençoe aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus regenere a sua vida e os abençoe.